Fala pessoal, vamos estudar, continuar a estudar o Oriente Médio no século XX, né? Nas últimas 4 aulas a gente vem falando sobre a questão palestina, sobre os conflitos, né, árabe-israelenses, e dessa vez a gente vai falar sobre, vai continuar, né, nessas próximas aulas falando sobre outros assuntos que aconteceram no Oriente Médio ao longo do século XX, também bem relevantes, tá? Na última aula de questão palestina eu comentei com vocês algumas coisas sobre guerra civil libanesa, mas eu não entrei em detalhes e nessa aula a gente vai entrar então nesses detalhes sobre a Guerra Civil Libanesa, beleza? Então vamos começar, né? Primeira coisa que tu tem que saber, né? O que é o Líbano? O Líbano é um país ali do Oriente Médio, né? Um país que está ligado ao oceano, né? O oceano, ao Mar Mediterrâneo, perdão, né? Ele que tá, é um país que tem acesso ao Mar Mediterrâneo e é um país que lá na antiguidade clássica, né? Lá na antiguidade, junto com Grécia, com Roma, com os hebreus, né? E tudo mais, quem ocupava esse território eram os fenícios, né? Um povo comerciante e tal, um povo de talassocracia, né? Onde o comércio marítimo era a principal atividade econômica. E a gente vai ter então, né, esse povo sendo ocupado, sendo tomado aí, né, por diversos, né, povos, como por exemplo os gregos, né, o Alexandre o Grande vai tomar esse território, depois os romanos, né, depois os árabes, né, a civilização muçulmana, até que os turcos otomanos, né, tomam esse território. E aí a gente vai ter a criação do Líbano só depois, na Segunda Guerra Mundial e assim para frente, beleza? Então a gente vai ter essa criação, né, desse Líbano, que vai ser uma colônia francesa depois da queda do Império Turco Otomano, né, depois da Primeira Guerra Mundial, e a gente vai ter então a França administrando esse território, que é esse país aí que vocês estão vendo, é um país pequeno, tá? Não é lá grande coisa, não é um país gigante, tudo mais, tá? É um país pequenininho, tá? O Líbano. O que vai acontecer? Esse país que era uma colônia francesa, ele era visto aí, né, por alguns outros países árabes como um país meio fantoche aí da França, tá? Mas enfim, o Líbano ele vai ter uma situação complicada, porque o Líbano ele tem uma diversidade religiosa muito grande. A gente tem vários povos, várias etnias habitando um mesmo território. A gente tem cristão, a gente tem israelita, né? A gente tem então esses judeus, a gente tem muçulmanos de diversas denominações, a gente tem muçulmano xiita, muçulmano sunita, muçulmano druso. Então tem diversos, né, povos, diversas etnias, diversas culturas e religiões habitando o mesmo território, o que traz muita instabilidade para o Líbano, tá? Então esse país que é um país complicado, né? Um país que é visto aí pelos árabes como um país marionete, um país criado artificialmente pela França, tá? Enfim, para afirmar os interesses ocidentais ali dentro desse contexto pós-Império Turco-Otomano. Então a gente vai ter esse país se desenvolvendo ao longo do século XX de uma maneira um tanto quanto conturbada, seja pela desconfiança da Liga Árabe, seja então pelas dissidências internas em relação à religião, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter em 1971 uma coisa acontecendo num país vizinho, que é a Síria, tá? E a Síria, ela vai ser importante para a gente estudar o Líbano, né? Em 1971, Hafez al-Assad, né, vai assumir na Síria, né? O Hafez al-Assad, que era do partido Ba'ath, né? Que é um partido aí na Síria um tanto quanto um pouquinho fundamentalista, tá? Um partido que quer o controle de diversos territórios, quer expandir a fé islã, tá? Tanto que o Hafez al-Assad ele vai ter um projeto da Grande Síria, né? Onde ele queria anexar territórios para então, né, formar um super país do Islã. E a gente vai ter então essa pretensão de anexar o Líbano, o que vai trazer aí um desgaste entre a relação, né, Líbano-Síria, tá? E aí o que vai acontecer? O maior problema de tudo, o estopim desses conflitos, né, de toda essa situação da Síria querer anexar o Líbano, dos países ao redor, né, considerarem o Líbano uma marionete, né, do Líbano ter tanta divergência interna religiosa, vai tudo isso se juntar e vai culminar então numa guerra civil muito sangrenta. Mas isso só vai acontecer mesmo depois que a gente vai ter aí a chegada de alguns palestinos no Líbano. Quando a gente tem assentamentos palestinos sendo construídos no sul do Líbano, aí o bagulho fica louco. Bruno, não me lembro como que os palestinos foram parar no Líbano. Ora, eu te conto. Como que os palestinos foram parar no Líbano, tu me pergunta. Depois da Guerra dos 6 Dias,
mas os palestinos ficaram quase que sem território no Israel, né? E aí a gente vai ter muitos palestinos migrando para a Jordânia. Só que na Jordânia, em 1970, o rei Hussein vai expulsar os palestinos desse país. E aí os palestinos vão se refugiar no Líbano, no sul do Líbano. Lá no sul do Líbano, a gente vai ter então cristãos e judeus ficando pé da vida com a presença palestina, e aí toda aquela tensão de diversidade religiosa que a gente tinha nessa região vai culminar numa guerra, tá? Então a gente vai ter aí, né, um cristão vai promover um atentado contra muçulmanos, palestinos e sírios, e a gente vai ter, né, a deflagração deste conflito, tá? O que é este conflito, esta guerra civil libanesa que opõe, então, né, essa vertente cristã, né? A gente vai ter o apoio dos cristãos que vão se juntar com os judeus para lutar contra a fé árabe, né? A fé muçulmana, na verdade, né? Nem todo árabe é muçulmano, tem que sempre lembrar disso, né? A fé do Islã. O que vai ser essa guerra civil? Basicamente, a gente vai ter, de um lado, a coalizão druso-muçulmana mais os palestinos, tá? Que é a galera da fé do Islã, tá? E do outro, a galera que acredita, né, em Deus, em Jesus, que são os maronitas cristãos. E depois eles vão ser apoiados pelos judeus, tá? Que não acreditam em Jesus Cristo. O que vai acontecer, né? Essa galera aí dos palestinos, né, dos drusos muçulmanos, eles vão ser mais à esquerda, digamos assim, né? Porque eles vão ter uma maior aproximação com países que estão nesse momento alinhados com a União Soviética. Tá? Já os maronitas cristãos, eles têm muita influência ocidental. Eles têm uma influência dos Estados Unidos, Israel e assim por diante, tá? Por isso que eles vão ser considerados mais à direita, apesar de que esses conceitos no Oriente Médio são muito mais frágeis, tá? Lá no Oriente Médio, esquerda e direita praticamente não deve ser muito usado, tá? Porque lá são outros os princípios, né? É uma questão muito mais religiosa, oriental, ocidental, do que propriamente esquerda e direita, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter então nessa guerra civil, a Síria vai aproveitar essa instabilidade no Líbano para tentar concretizar o seu plano da Grande Síria, né? Então a gente vai ter a Síria invadindo ao norte e Israel também, né, vai ver essa situação e vai querer ajudar os maronitas cristãos e vai invadir ao sul, tentando então, né, extirpar de uma vez por todas os palestinos dessa região, né, do Oriente Médio, porque Israel não quer palestino, né? E a gente já sabe o porquê. Dá uma olhada aí nas últimas 4 aulas, tá? O que vai acontecer, né? O Israel queria aniquilar os grupos fundamentalistas, né? Tinha muito medo dos palestinos crescerem, virarem um movimento relevante na ONU, enfim, né? Um movimento aceitável para as outras nações. Queriam aniquilar o Hezbollah, o Hamas, né? Então a gente vai ter aí essa questão, né, de tentar extirpar de uma vez os grupos fundamentalistas e até mesmo os grupos não fundamentalistas para tentar tirar, então, de uma vez por todas essa força palestina nessa região, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter, né, o exército do Líbano fragmentado. Uma parte vai apoiar, né, os maronitas cristãos, a outra parte vai apoiar a coalizão druso-muçulmana. Um governo sem estabilidade nenhuma, né? Um governo totalmente instável, totalmente caótico, não, nada funciona, né? O governante não consegue, né, alinhar os seus objetivos, seus interesses com o exército está brigando entre si, e a gente vai ter então, né, todo esse conflito. E aí a Síria vai invadir o Líbano, como eu falei para vocês, né? A gente vai ter uma guerra sangrenta, uma guerra muito dura, né? Uma guerra fundamentalista, uma guerra de ódio, né? E a gente vai ter então, né, essa situação aí da Síria invadindo o Líbano. A gente vai ter os cristãos que estavam apoiando Israel, né, por conta, né, dessa proximidade, né, acreditam no mesmo Deus, apesar de não acreditarem, né, em Jesus Cristo, os judeus, mas os cristãos eles preferem os judeus do que os muçulmanos. Então a gente vai ter essa aliança. E a Síria, que queria anexar o Líbano, quando percebe que tem toda essa questão, né, de judeu apoiando o cristão maronita e tal, e aí a Síria, que odiava, né, o Israel, né, por conta dos episódios anteriores de Guerra dos Seis Dias, né, a Guerra da Independência, a Síria vai mudar de lado e vai começar então a apoiar o Líbano, tá? E a gente vai ter, apesar disso, mais mortes, mais derrotas para o Líbano muçulmano, para o Líbano palestino, e a gente vai ter o famoso e odiado massacre de Sabra e Shatila, né? Quando a ocupação israelense do sul do Líbano permite que os mais fundamentalistas cristãos maronitas massacrem qualquer palestino que vivesse nos assentamentos de Sabra e Shatila. Inclusive, crianças e mulheres foram assassinadas nesse período.
tá? Então a gente vai ter aí um conflito muito tenso, tá? Que vai durar aí muito tempo. A questão do Líbano vai se estender, né? Aqui, se a gente for ver, né, no slide anterior, a gente diz que em 1975, mas o conflito ele continua ao longo do século XX, tá? Tanto que Israel só vai se retirar 10 anos depois do Líbano, em 1985. Os sírios vão ficar até 2005 no Líbano, tá? E a gente vai ter o fim, né, o cessar-fogo só em 1990. Então, 15 anos durou, né, essa guerra, esses conflitos entre os maronitas cristãos e os druso-muçulmanos, que eram aliados dos palestinos. Tá bom, galera? Aqui a gente tem no mapa, né, alguma coisa que a gente pode ver melhor. Então, as áreas controladas pelos maronitas, em rosa, as áreas controladas pelas forças sírias druso-muçulmanas, e aqui as áreas onde tinham os assentamentos palestinos que foram pesadamente atacados pelos israelitas. Beleza, galera? Então vai para a próxima aula e aí a gente continua estudando os próximos conflitos que vão acontecer no Oriente Médio. Beleza? Beijão, valeu!